A hora que estiver da mensagem da palavra, eu peço que quem tiver com a palavra de Deus na mão, vamos abrir a palavra. Está no livro do Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. No versículo 36 ao 50, o título dessa palavra, em algumas Bíblias, está A Pecadora Perdoada. Só uma passagem bíblica bem forte, bem impactante. Essa é o tema da mensagem para o batismo de hoje. Vamos fazer a leitura. Os fariseus, que começa com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungiu com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, que coisa tenho a dizer-te? E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Depois, te amará mais. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem perdoou, aquele que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse a mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer-lhe entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Bom, essa passagem tem muita coisa interessante aqui. A gente precisa muitas das vezes, para entender, principalmente para entender essa passagem bíblica, a gente tem que estudar o livro da lei. Porque o livro do Velho Testamento não é para nós seguir o Velho Testamento. Ele é para ajudar a gente a entender o Novo. Por que eu estou falando isso? O que aconteceu aqui? O cenário estava na casa de Simão, que é um fariseu. Fariseu significa bem religioso, que é aquele que tem um juízo bem rigoroso. A mulher é uma pecadora, era uma adúltera. Aí quando a gente vai estudar o livro da lei, o que a gente entende? O que acontecia com uma adúltera, uma pecadora? O que a lei mandava fazer? Apedrejar, não é isso? Se alguém soubesse, era obrigado a denunciar. Mas espera aí, a mulher está viva. Vamos pensar nisso? Mas a pecadora está viva. Se ela está viva, significa que quase ninguém sabe. O que quase ninguém sabe? O que Simão pensou consigo mesmo? Se esse homem fosse profeta de verdade, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora. O que vocês acham que Simão sabe que ela é pecadora? Porque ele pecava com ela. Ele pecava com ela. Por que ele não podia entregar ela?
Porque ele ia se entregar. Vocês entenderam por que a mulher está viva? Olha a esperteza. E ele está lá na porta, de cantinho na porta, olhando lá e pensando comigo: esse homem não é de Deus coisa nenhuma, porque se fosse ia saber quem é essa mulher. Ele ia saber. Só que tem uma diferença nesses dois personagens. A mulher creu. Isso, caiu de joelhos. Ela foi nos pés dele porque creu. E Simão ele duvidou quem era aquele homem. Ele duvidou. Ele quis pegar um lapso de prova. Eu tenho a prova que esse homem não é de Deus, porque se fosse, ele saberia que essa mulher não é pecadora. E Jesus Cristo, que é o próprio Deus Criador, com toda a sua sabedoria, ele cria essa parábola, porque nessa parábola ele mandou um recado: eu sei que você é pecador e também sei que ela é pecadora. Ele manda um recado para aquela mulher e para aquele homem, porque ele fala: vem cá, Simão. O homem acabou de pensar. Já pensou você fazer uma indagação dessa de Deus? Deus que está te vendo, ele não vê. Jesus, irmão, ele estava sentindo o pulsar do coração daquele homem. Ele viu as transmissões do neurônio. E ele falou: deixa eu fazer uma pergunta para você, Simão. Duas pessoas deviam ao Senhor, só que um devia 50, o outro devia 500. Eu acredito que Deus não citou esses números à toa. Ele poderia dizer: você que deve só 50, você deve ter pecado só com ela. Ela provavelmente já deve ter pecado com 5. 5 tem tudo amarrado nela, ninguém pode confessar ou dizer alguma coisa. Vem cá, me diz uma coisa: um pega 50 e outro 500, mas os dois não tinham como pagar. E o seu Senhor, com a sua bondade, resolveu perdoar os dois, o que devia 500 e o que devia só 50. Esses dois você acha que ficou mais agradecido? Ah, Senhor, o que devia 500. Aí olha para a mulher, ele fala com ela: mulher, perdoados são os seus pecados. Ele fala para si: eu sei que ela é uma pecadora, eu sei disso, mas tem um porém, Simão. Eu entrei agora aqui na sua casa, você nem sequer me saudou com o ósculo santo, ou seja, você me desprezou, Simão. A parte mais nobre do reino, então, que é, irmão, a parte que você mais cuida, talvez, não é o rosto, aonde está a sua marca registrada. Você sequer me deu um ósculo. Ela beijou o que seria a parte mais vil do corpo, que é aquela que toca o chão, às vezes o pé sujo, naquela época, né? Cheia de terra, barro. Você não beijou meu rosto, e ela se ajoelhou para beijar os meus pés. Você não me deu água para lavar minhas mãos e passar no meu rosto, porque lá é muito sol, né? Quando eles entravam numa casa, tirava aqueles turbantes, poderiam passar, mas ela está regando os meus pés com as suas próprias lágrimas. Isso eu te digo, que são os seus muitos pecados. Essa é a mensagem que Jesus passou. Jesus deu uma dura naquele sem que ninguém soubesse, sem expor. Jesus não expõe, ele não precisa disso, irmão. Porque ele disse: eu não vim para julgá-los. Por que ele falou isso, irmão? Porque já estamos julgados. Ele precisa nos julgar, porque nós já estamos julgados à condenação. Ele veio o quê? Nos salvar. Se ele manda recado para aquele homem, ele fala para aquele homem: eu sei que ela é uma pecadora, e agora a gente não sabe o que aconteceu com esse homem depois disso. Tomara que tenha se convertido. Mas aquela mulher creu. Ela creu do fundo do coração dela. Então aí, irmão, você tem a mulher nesse cenário que ela necessitava uma coisa que ninguém podia dar, e ela necessitava do perdão. Julgamento ela já tinha, a própria lei já tinha julgado ela. O que é julgado? Já tinha decidido o que deveria acontecer com ela.
Não é isso? O que a lei dizia que tinha que acontecer com ela? Morrer. Ela deveria ser executada. E ela precisava de perdão. Ela estava correndo atrás de perdão. Enquanto tinha um outro hipócrita que estava escondendo o seu pecado. Cheio de religiosos assim, que pecam e fingem que não pecam. Fingem que são santos. O pior é isso. Porque às vezes até a gente, né? Nós só sai falando também tudo que a gente faz, pelo amor de Deus. As pessoas escondem. O pior não é isso. O pior é fingir que é santo e sair julgando e condenando os outros, que é o que esse homem fez. Ele precisava do perdão também. Mas antes de clamar perdão, antes de se ajoelhar aos pés de Jesus, ele olhou para Jesus: esse homem não é profeta coisa nenhuma. Esse camarada está aí inventando essas coisas, porque ele ia saber que essa mulher é pecadora, não ia nem deixar tocar nele. Porque isso era o reflexo de santidade naquela época. Não posso ser tocado por pessoas impuras, pessoas ímpias. E hoje é a mesma coisa. Só não o coração do homem continua mesmo. Só mudou a época. Só mudou a época e as circunstâncias. Que são os que mudou o mundo dos personagens. Hoje é a mesma coisa. Nos dias de hoje. Quem está aqui sabe. A maioria vem de um ambiente onde esse tipo de comportamento é a coisa mais comum, mais normal. Um lugar que eles sequer confessam que são pecadores. Sequer confessam. Como assim eu sou pecador? Se o pecado vive. Se eu me esconder debaixo da árvore, o pecado está lá. Porque ele está em mim. Se eu entrar e me esconder atrás do... o pecado está em mim. Não está nas coisas, não está no ambiente, não é o ambiente que me faz pecador. Sou eu que me tornei pecador por conta do meu pai Adão e da minha mãe Eva. Aqui aconteceu uma coisa interessante. Na vida daquela mulher, ao crer que Jesus Cristo, ao crer que aquele homem era enviado de Deus, o Salvador, algo acontece na vida daquela mulher que a vida dela começa a mudar de direção. O primeiro passo, mostrando o seu pecado. Não é para você vir aqui na frente, falar, não. Quando você for orar, você for falar com Deus, fale os nomes, fale o que você fez, não esconda, não vamos agir igual Simão. Aquela mulher sabia que não poderia tocar em Jesus. Ela sabia, era a lei. Igual a mulher do fluxo de sangue. Você lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Ela, segundo a lei, ela não poderia estar na sociedade. Porque, segundo a lei, aonde ela tocasse, ficava impuro. Se ela tocasse em alguém, essa pessoa ficava impura, tinha que levar lá os sacrifícios, ficar não sei quantos dias, acho que era uma semana depois da purificação, para depois retornar ao convívio da sociedade. Por isso que a Bíblia relata que aquela mulher gastou toda a sua fortuna com os médicos. Não é porque estava pagando exame caro. Naquela época não tinha tomografia computadorizada. Uns exame caro, né? Não tinha. Então por que gastou muito dinheiro com ele? Ela vai sem consulta com o médico, vai? Ele vai ter que tocar nela, não vai? Ele vai ficar impuro, vai? Ele pode trabalhar durante a semana? Já deu para imaginar o valor da consulta? O que ele vai cobrar dela? Só que eu atendo 5 pessoas por dia. Vamos pôr um exemplo aqui, um cálculo para ficar fácil. 5 pessoas por dia. Eu cobro 100 reais de cada consulta. São 500 reais por dia. Vezes 5. A minha consulta para você vai ter que ser R$2.500. Porque é o que eu vou ter que, né, ficar sem atender as pessoas. Está entendendo a dificuldade? Porque o médico estava todo mundo vendo, sabia que ele ia ter que ficar apartado, afastado, gastava muito dinheiro. Mas quando ela soube que Jesus estava vindo e estava no meio da multidão, aí a gente lendo lá, a gente vê na Bíblia, está falando que ela pegou na orla do vestido dele. O que a gente imagina quando tá falando assim? Que nem eu já vi pregador dizendo também.
que é como se ela não conseguisse, né? Estivesse longe. Quando fala que ela foi quietinha, é porque ela não queria ser vista. Se ela fosse vista e descobrisse ela, o que ia acontecer com ela? Eles iam apedrejar aquela mulher. Se ela quisesse chegar perto de Jesus com tranquilidade, é só tirar o capuzão e falar, ela foi quietinha por trás dele. O que ela fez ali, irmão? Sua vida. Ela falou, eu saio curado. Como? Esse homem tem poder, ele não é igual aos fariseus. Esse homem tem poder. Ali acontecem 2 milagres. 2. Ela consegue chegar quietinho por trás dele. Por que por trás? Ela não queria ser vista por ele. Ela temia, ela sabia que ele não descobriu. Ela pegou, já estava indo embora. Jesus sente que o dom da cura se manifesta dentro dele. Por quê? Porque alguém tocou-lhe com fé. A fé, irmão, fez alcançar. Eu tenho fé que eu vou ganhar um carro. Não é essa fé. Qual é a fé que está falando ali? A fé, eu creio que ele é o Filho de Deus. O poder está nele e ele pode me curar. Essa é a fé. É a fé que ele pode. Ele tem. Está nele esse poder. E quando ela toca nele, a fé mexe dentro dela. Aliás, o dom da cura mexe dentro dele. Ele fala, pera, alguém me tocou. Mas como? Está todo mundo te tocando? Não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E aí, o que a mulher pensou? Nossa, descobri. Este homem é santo, ele guarda a lei. Ele segue a lei, o que ele vai mandar fazer comigo? Ela não conhecia Jesus, ela não conhecia. Ela só sabe que aquele homem era santo. Ele era o homem que andava com ele, porque não conhecia as pessoas da lei. E o que a lei mandava fazer com ela, se fosse descoberta, irmão? O que a lei mandava? Ela ia ser apedrejada. Ela treme. Ela fica com medo. Foi a primeira palavra que Jesus fala para ela. Fique em paz. É o segundo milagre. Fique em paz. Ou seja, não tema. A tua fé te salvou. Não, pessoal, agora de ser julgada, você começa porque eu fui curado. Foi descoberta. E ali ela primeiro alcança o milagre através da cura, depois ela conhece o amor e a misericórdia de Jesus. Tinha mais uma daquelas que seguiu atrás dele depois. Não voltou nada, porque não tem coisa mais gostosa, irmão, do que você sentir que verdadeiramente você é abraçado e amado por alguém que nunca vai te trair. Ao contrário disso, ele morreu no seu lugar para te salvar. Portanto, irmão, na vida dessa mulher, ela alcança a compaixão de Deus, o perdão de Deus, o milagre de Deus, e alcança a salvação. Everton, se você puder fechar o WhatsApp aqui, que está ligado aqui, ficar fazendo barulho aí. Essa mulher encontra e recebe então a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, coisa que Simão, naquele dia, não alcançou. Porque ele não creu. Ele estava seguindo, acompanhando, mas é aquelas pessoas, estou seguindo no meio desse povo, estou acompanhando para ver o que acontece aqui. Mas eu vou continuar aqui, mas não são pessoas que estão realmente convictas, que estão seguindo a Jesus, estão seguindo um grupo, estão seguindo um povo. Será que estão seguindo porque amam a Jesus? Será que estão indo ali por conta dele? Ou porque está indo todo mundo naquela direção? Então eu vou também. Está todo mundo questionando, o Senhor não está fazendo cura, está chegando, eu estou vendo milagres, eu vou no meio daquele povo. O que acontece com essas pessoas que vai atrás de um movimento grande,
e que às vezes está vendo coisas acontecendo. O que foi que aconteceu com aquelas 5.000 pessoas que comeu pão e peixe de graça? Não era um peixe qualquer, era um que matava a fome de verdade. Imagina comer o pão multiplicado por Jesus, irmão. Como deveria ser gostoso aquele pão. Né? Não precisa trabalhar, né? Tive pão, vou ficar atrás desse homem. E aí, quando ele começou a pregar a doutrina, explicar o que é o reino de Deus, o que o povo fez, está ruim esse negócio aqui, melhor nós ir embora, esse homem é meio doido, está dizendo que tem que comer ele, tomar o sangue dele, é canibal. Mas não entendi o que ele estava querendo dizer. E foi todo mundo embora. Ficou 120. Sabe quem são esses 120? Onde aparece esse número 120? Aparece em 2 lugares. Nesse momento em que todos abandonam, e no dia de Pentecostes. Quantas pessoas estavam lá? 120. Esse grupo ser fiel até o fim. Até o cumprimento da mensagem de Deus. É esses que serão salvos. Não é o que estão seguindo um povo. É aqueles que ficarem fiel a Jesus até o fim. Ainda que todos vão embora, irmão, você está seguindo Jesus. Fica com Ele. É Ele que volta. É Ele que vem. É Ele que vai transformar o teu corpo. Fica com Jesus. Não abandone. Para aumentar esse grupo, nós estamos aqui por conta de um e de outro, temos comunhão, mas nós estamos aqui é por Jesus. Nessa mensagem, irmão, reflete o que vai acontecer aqui. Nós não estamos vendo Jesus. Que praticamente simboliza o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, hoje nós vemos, vamos entrar no mundo. Se você estivesse se ajoelhando naquele dia, nos pés de Jesus, Senhor, aqui, perdoe-me. Nós não podemos que nós seguimos por fé. O que é seguir a Deus por fé, irmão? O que a Bíblia fala sobre a fé? Hebreus 11. Hebreus 11 é a fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Nós estamos vendo. Não. Hoje tudo é por fé. Mas vai chegar um dia que ele vai aparecer no céu. O que vai acontecer com a fé? Acabar. O que vai acabar? Eu estou vendo. Não preciso mais da fé. A fé será aniquilada. Como diz a palavra de Deus, será aniquilada. Nós não precisamos mais da fé. Ela será aniquilada porque hoje, como o apóstolo Paulo disse, hoje eu vejo por espelho e enigma. Ou seja, eu vejo Cristo em mim, pelas obras que Ele faz em mim, pelo amor que Ele colocou em mim. Eu vejo como se fosse um espelho embaçado. Mas naquele dia, eu vejo realmente como é, como nos vê. Jesus nos vê, nos conhece. Portanto, essa mensagem aqui, irmão, está mostrando, isso aqui é um ato simbólico, porque a salvação desses irmãos já aconteceu quando eles creram em Jesus como seu Salvador. Isso aqui, segundo o que Jesus pede, e o que estamos a fazer é um trabalho nosso. Eles vão selar aquilo que já aconteceu com eles como a manifestação pública do seu arrependimento e de que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Lembram, é um compromisso seu com Cristo.
Ele é o nosso único e suficiente Salvador. O que quer dizer essa palavra, único e suficiente? É porque não tem ser salvo. Ele é único, só Jesus. Não é por boas obras. Você não é bonzinho. Não adianta, você não tem nada para fazer por sua salvação. Nós fazemos, se fizermos algo de bom agora, é reflexo do Espírito Santo que está em nós. É o Espírito Santo que está em nós, que depositou o amor de Deus no nosso coração, é quem produz as obras boas. Mas as obras, ela é resultado da salvação, é fruto da salvação, e não o contrário. Não é isso que gera a salvação, é a salvação que gera as boas obras, como está em Efésios 2:8. A salvação é pela fé mediante a graça. E no versículo 10, Deus preparou para nós as obras para que andássemos nela. Isso vem de Deus, irmão. E hoje nós não vemos Jesus, mas nós vamos entrar na água. Esses irmãos vão entrar na água como se estivesse hoje se ajoelhando aos pés de Jesus Cristo, irmão, pedindo dele o seu perdão. E Jesus Cristo, irmão, está pronto. O sacrifício já foi feito, já morreu na cruz. Está faltando o último passo do sacrifício. Não sei se os irmãos lembram, nós temos um grupo, estamos estudando muito a palavra. Jesus a morte dele na cruz é uma figura do sacrifício no Velho Testamento, não é isso? Não é? Lá não tinha um cordeiro que era sacrificado. Só que o sacrifício terminava de que forma? De que forma terminava o sacrifício? O sacerdote vai lá, imola, oferece. Aquele tempo que ele está sendo oferecido é o momento em que eles oram e pedem perdão. É o modo do pecado deles para o sacrifício, e Deus recebe. E depois que terminava, o que acontecia? O que o sacerdote faz? E o último passo do sacrifício é fogo. Significa o que ali? É o cumprimento da justiça. Para vocês entendem porque o mundo vai acabar com o fogo? É o último passo do sacrifício. Agora, Deus está recebendo aqueles que clamam por perdão. E Jesus na cruz significa o cordeiro que está sobre o altar. O altar que é hoje é a terra. O sangue do cordeiro tocou igual no altar. O sangue do cordeiro em cima do altar. E quando já pediu perdão, que trouxe o cordeirinho que colocou, que ele já pediu perdão e recebeu, que ele levanta esperando, o que faz o sacerdote? Vai em fogo como sinal de cumprimento de tudo que o Senhor disse. É o cumprimento, como sobe com sinal de justiça. É isso que vai acontecer no último dia, irmão. Jesus virá tirar os seus filhos, os filhos de Deus da terra, como aqueles que se salvaram. Vai ficar quem aqui na terra? Aqueles que estão sob o pecado ainda, porque o pecado será julgado com fogo. Com fogo. Vai queimar com fogo. Deus vai queimar o pecado. Mas se o pecado estiver em você, vai ter que sofrer a consequência do seu julgamento. Então, irmão, falta o último passo do julgamento. E é disso o que Deus nos salva. A palavra salvação, vocês já pararam para pensar o que significa salvação? Salvação, alguns pensam que é salvar de quem? Do diabo? Não é do diabo, o diabo está correndo também, está doido, está com medo. Nós seremos salvos da ira de Deus, não é do diabo. O diabo é outro que vai ser condenado. Deus veio nos salvar, Jesus veio nos salvar. É assim, a ira vai cair, o que ele faz? Ele tira nós da frente da ira de Deus, livrando nós, nos salvando.
Pega esse amor que ele manifestou por nós, enorme, e compartilha, ou seja, nunca se ouve a dor e a ira de Deus como vai ser no último dia. Nunca se viu e nunca se haverá mais. É a mesma coisa que você pega o amor e perde no juízo, no julgamento de Deus. E é disso que estamos sendo salvos, dessa ira. E alguém, irmão, pode ser salvo de Deus? Tem alguém que pode te tirar de Deus, da mão de Deus? Não tem para onde ir, irmão. Só tem um caminho e um escape. E o nome dele é Jesus Cristo. Encarnado, que veio nos ensinar e veio nos abençoar. Portanto, essa mensagem de hoje, irmão. Simão não confessa o seu pecado, enquanto que a mulher pecadora confessa o seu pecado. Jesus, irmão, ele não olha para o pecado daquela mulher. Fique tranquilo, irmão. Jesus não perdoa o seu pecado. Aquela mulher creu e confessou: esse homem é enviado de Deus. Jesus não julgou. Ele disse uma palavra só: fica em paz, a tua fé te salvou. E é isso que ele tem para nós, irmão. Jesus é bom, sabe que todos nós somos pecadores. A diferença é que um peca mais e outro peca menos, mas para Deus todo pecado é igual. Não existe um pecado maior e não existe pecado menor. Portanto, às vezes alguém pensa, eu mesmo antes de me converter, se a gente andava aqui nessas regiões de São Paulo, tem esses barzinhos, porque um lugar que tem bar que eu nunca vi igual, rapaz, é uma disputa. Quando não tem um bar, é uma igreja, né, você vê aquela briga ali, e você passa aqui, tem muito, como é que fala? Adega, né? Adega. Agora os bairros estão com os nomes mais bonitos, né? A adega é muita coisa. E naquela época eu pensava o quê? Onde eu estou aqui, Deus não vem. Foi a minha conversão. Deus não veio aqui. Estava drogado naquele dia. Eu queria ser crente, mas não conseguia. Por quê? Eu olhava para mim mesmo, nas condições, como é que eu vou fazer? Naquele dia de tão triste, aborrecido, eu fui andando, fui embora. Deixa eu vir os amigos no bar. Cheguei em casa. Eu pensei comigo, a última oração que eu vou fazer, eu não consigo mais. Aí de joelho, pedi perdão, misericórdia. Falei tudo que eu fazia. Naquele dia eu fui convertido. E Deus operou um milagre na minha vida. Explica que é um milagre. Porque eu bebia, eu fumava, eu usava droga. E naquele dia, nunca mais, até o dia de hoje, isso foi em 2001, até o dia de hoje, nunca mais me aproximei dessas coisas. Sem abstinência. É um milagre, o meu milagre. Foi força minha de vontade. Não, foi como se nunca tivesse experimentado ou usado essas coisas. Isso é a glória de Deus. Muitas vezes vai acontecer na vida de todos, mas o foco aqui é Deus me viu ali. Ele veio, irmão. Salvar os bonzinhos, ele vai salvar aquele que se julga bonzinho, e aqueles que se julgam santos. Ele veio para aquele que confessa: estou perdido, tão perdido que Deus não chega aqui. Ele chega, irmão. A Escritura fala lá em Jó que Deus passeia no abismo. O que significa isso aqui? Se ele quiser entrar no inferno, ele vai lá e passeia lá, e ninguém vai falar nada para ele, porque ele é Deus. E se ele vê alguma coisa que é dele lá e quiser trazer embora, ele traz. No final, não tema o diabo, tema Deus, irmão. O diabo é só outro condenado que está aí. Para ele não tem mais tempo de salvação. Por que não tem? Para nós encerrar, irmãos, para nós avançar. Eu estava vendo um debate que o pastor não soube responder. O outro disse assim: mas então se Deus perdoar todo mundo que se arrepender, e se o diabo se arrepender? Ele pode ser salvo? É uma pergunta
né? Fora de lógica, de eixo. E eu vou explicar para vocês por quê. O diabo não está no mesmo tempo que nós. Não está. O que a Bíblia fala que já aconteceu com ele? Ele já foi julgado. Ele está no dia do juízo. Aqueles que foram julgados e condenados. O diabo é aquele que já está sentenciado, tem aqui o irmão que é advogado, né? Já está sentenciado. Ele está aguardando só a execução da pena. Ele já está julgado. O diabo pode ter fé? Dá para explicar por que ele não pode ter fé. Por que ele não pode ter fé? O que a gente acabou de dizer? A fé, o que é? É o firme fundamento? As coisas que não se vê. O diabo já viu Deus? Já viu? Como é que ele vai ter fé? Então, a fé nem participa mais dele. Fé. E se eu chegar em casa, minha esposa preparar um pudim. Às vezes a fé funciona, às vezes não. Não está muito ligado com a fé dela. Mas se eu estou vendo o pudim, se ela mostrou para mim, através da videochamada, faz alguma lógica eu falar, eu tenho fé que vai ter um pudim lá? Por quê? Eu não estou vendo pudim. Dá para você entender por que ele não tem fé? Ele não sabe que ele existe. Ele não só sabe que ele contemplou a glória de Deus, ele viu a glória de Deus, ele sabe a magnífica da glória de Deus. E aí onde a gente entra no ponto final aqui, mais miserável que o diabo são as pessoas que não creem em Jesus e forem condenadas. Por quê? O diabo foi condenado, mas viu Deus, viu a glória de Deus, ele teve o prazer de ver e contemplar a beleza de Deus. Mas vai ter muita gente que será condenada sem nunca ter visto o seu Criador. Olha para você ver a situação. E hoje vai estar muita gente. Muitas pessoas vão ser lançadas na que a Bíblia fala, só verão a Deus aqueles que foram purificados por Jesus. Nós não podemos entrar na presença dele com o pecado. Não pode ter então, para você entrar, você precisa estar o quê? Você precisa fazer o quê? Crer em Jesus como seu único Salvador. Deus é um pai. O pai que não vê o filho há muito tempo. O que ele quer fazer, irmão? Um pai que não te vê há mais de 2 anos, 3 anos. Você já viu aqueles vídeos? Eu vi outro dia no Facebook, um pai falando com o filho numa videochamada e o filho estava atrás dele. Você imaginou a cena quando o pai viu o filho? O que vocês acham que aconteceu? Se abraçaram? Se beijaram? A Bíblia não fala que Deus nos ama mais do que o amor daqui da terra? Então o que você acha que Deus quer fazer com você, irmão? Quer nos abraçar, irmão. Mas Ele pode nos abraçar agora. Por quê? Olha, você não pode vir até mim. Porque se você vier, eu vou te consumir. É a santidade de Deus que não deixa. Moisés não queria ver Deus. Senhor Moisés, não posso. Mas vem com o leão. Se tu não for, eu não posso no vosso meio. Deus não fala, eu não quero. Por quê? Porque se eu for, vou consumir o povo. É a santidade. Jesus está nos preparando. E Ele vai nos levar e falar que, Pai, eis aqui os teus filhos, abraços. Jesus viu o pai triste. Jesus viu o pai triste, talvez até chorando. Não sabe quando os homens se perderam. E o que Jesus falou? Está lá em Isaías capítulo 6. Existe uma palavra que fala que é uma metáfora quando fala de Isaías, mas na verdade está falando de Jesus. Quando Deus olha no céu, Ele fala o quê? Vem para nós. Tem alguém que passa, põe o pé à frente e fala o quê? Eis-me aqui, envia-me. Ó filho, Pai, o Senhor fica feliz se eu trouxer eles? Sim, e Jesus veio para nos buscar para o Pai. Porque a Bíblia está dizendo em João 3,16, o versículo mais emblemático da Bíblia, porque Deus amou. Aliás, Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus viu, Deus amou demais. Eu vou, Pai, e eu vou buscá-los. E pode ter certeza, Deus vai levar cada um dos seus que estão aqui à presença de Deus. Isso significa salvos. Ele vai levar, não é sua força. Você não é bom, você não é santo, você não é puro. Quem é santo e puro é Jesus, e é através dele que ele nos salvará, irmão. Essa é a mensagem de hoje. O nosso irmão vai tocar alguns hinos. Aliás, antes disso, quando for o momento, ele vai tocar alguns hinos enquanto nós vamos nos preparar. Mas antes disso, irmão, eu quero pedir para alguns os irmãos que vão se batizar, eles vão ficar em pé agora. Vão ficar em pé, irmãos. Deus colocou no meu coração e eu preparei aqui uma oração. Eu vou falar e esses irmãos vão repetir essa oração. É uma oração que Deus colocou no meu coração e eu fiz de acordo com essa mensagem, de acordo com essa palavra. Eles vão repetir, né? Pensando nessa mensagem, e é uma oração fazendo um pedido, um clamor a Deus. Peço que todos fechem os olhos e os irmãos me acompanhem. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti nesse dia de festa com aquela mulher entrou naquela casa. Eu entro agora na Tua presença. Com coração justo. Eu reconheço. Mas hoje eu olho para a Tua cruz. Vejo que foi lembrado. Obrigado por me ajudar. Mas por me receber com misericórdia. Neste momento, Senhor, quebra o vaso de alabastro diante de Ti. As palavras. Eu entrego a minha vida inteira, meus bens, sonhos, meu filho, o meu futuro pertencem a Ti. E derramo aos Teus pés. Ao descer estas águas, eu sepulto o meu passado. Ao sair dela, eu declaro que sou uma nova criatura. Seja agradável ao teu coração. Agora amo muito. Pela tua graça, agora sou livre. Pela tua palavra, agora tenho paz. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu vou aqui ao banheiro dos homens, tá? E ali ao banheiro das irmãs. Eu vou pedir para a irmã ir primeiro, que ela vai me ajudar aqui na água. Kelly, você não vai? A Kelly também vai me ajudar, minha esposa. Ela vai ficar com o microfone. Ela vai primeiro, porque a irmã Adriana ia vir para ajudar as outras irmãs a descer, mas ela não pôde vir, então a irmã vai ser a primeira a batizar e já fica ali para dar suporte para as outras irmãs descerem com cuidado, sabe? É melhor ter uma mulher, né? Pegando outra mulher, trazendo, ok? E a minha esposa vai descer também e vai ficar com o microfone na mão, tá? Então a irmã pode ir lá e eu vou me preparar. Assim que eu sair, já pode ir um de vocês, dos homens, né? Já pode ir vocês lá. Você pode ir, né? Ou você já vai ficar pronto para depois? Tá bom, irmão? As irmãs é para cá. Tá, as irmãs é para lá. Tá bom?
A seu pedido, nós estamos na água para realizar o seu batismo, e ele será feito mediante uma pergunta. Você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Você aceita Jesus como o Senhor da sua vida? Pois então, mediante essa sua confissão de fé pública diante de todos, eu te chamo de irmã. Irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A seu pedido, nós estamos agora na água do batismo. E ele será realizado mediante uma pergunta. Você crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador? Você aceita Jesus Cristo como o Senhor de sua vida? Glória a Deus. Mediante a sua confissão de fé pública diante de todos os presentes, eu te chamo de irmão. Irmão, eu te oro. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abaixo. Aí ele chama. Irmã Lu, vai lá me ajudar, meu amigo. Estamos agora na água do batismo a seu pedido. E ele será realizado mediante uma pergunta. Você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Você aceita Jesus Cristo como o Senhor de sua vida? Mediante essa sua confissão de fé pública diante de todos os presentes aqui, eu te chamo de irmã. Irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abaixa, irmão. Mediante o seu pedido de batismo, que será realizado, mas mediante uma pergunta. Você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? E você aceita Jesus Cristo como o Senhor de sua vida? Mediante essa sua confissão de fé pública diante de todos os presentes, eu te chamo de irmã e eu te batizo. Irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mediante o seu pedido de batismo, e ele será efetuado diante de uma pergunta. Você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador?
Você aceita Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Portanto, mediante a comissão de abertura, você faz diante de todos os presentes, eu te chamo de irmã. Irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. See my Redeemer, His love purchased me on the cross. My heart. I come to the darkness alone. A seu pedido, estamos agora na água para o batismo. E ele será realizado mediante uma pergunta. Você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Você aceita Jesus Cristo como o Senhor de sua vida? Sim, eu creio. Mediante essa sua confissão de fé pública que você faz diante de todos os presentes, eu te chamo de irmão. Irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, podemos sair? And he walks with me, he talks with me, and he tells me I did the song, have the joy to share, another just ever. Bom, irmãos, agora estamos caminhando para o fim da cerimônia, do serviço de batismo. E vamos encerrar com uma oração. Nessa oração nós vamos apresentar os irmãos que se batizaram, apresentar a mãe da nossa irmã Betinha, tá bom? Eu peço que todos vocês fiquem em pé para nós encerrar. Feche os olhos para nos orarmos. Vamos orar a Deus. Querido Deus e amado Pai que estás no céu, no nome de Jesus Cristo, estamos agora encerrando este culto de adoração, esse serviço de batismo, Senhor. Estamos aqui executando o mandamento que o nosso Salvador Jesus Cristo deixou a nós quando veio a esta terra. Esse é um trabalho nosso, é um serviço que deixou a nós para ser feito. E aqui está o resultado, Senhor, de estarmos falando, evangelizando, anunciando sua palavra. As almas creram e selaram hoje um compromisso, não só no individual dela, no quarto dela, no momento em que foi convertida, mas ela desceu as águas, mostrando de forma pública a sua fé em Jesus Cristo, entregando sua vida e aceitando Ele como o Senhor de sua vida. Hoje, Senhor, estas almas vivem para Ti, Pai. A nossa vida que seja fruto para a honra e glória do Teu nome. Não queremos ser somente uma alma salva, queremos trabalhar neste Evangelho para a salvação de outras almas, ó Pai. Abençoe esses irmãos, coloca os seus dons neles, ajuda, Pai amado, multiplica, Deus bendito, aqueles que vão ser salvos, Pai. E eis aí os teus filhos como ferramentas nas tuas mãos para fazer a sua vontade. E todos os demais que estão aqui conosco e vieram prestigiar ou assistir, Senhor, abençoe a todos, ó Pai. Queremos te apresentar a mãe da nossa irmã Beth, Senhor. Tem compaixão, alivia a dor e o sofrimento desta senhora, Pai amado. Ajude-a e assim, quando chegar o momento, se for essa sua vontade, receba esta senhora no reino da sua glória, Senhor. Querido Deus, assim, nós encerramos e findamos esse culto do batismo
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos pulsar, né? Uma pena que os irmãos que aqui em casa não vão poder estar aqui conosco, né? Mas que Deus abençoe vocês, viu? Deus guarde bastante os irmãos que estão em casa. Queríamos que vocês estivessem aqui, todos vocês, né? Para a gente confraternizar junto. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.